Opa! Bom, a obra começa na terra vasta da terra da China, e campos medicinais, cavernas, carruagem de besta, barcos hidrofóbicos e lugares secretos estão espalhados por todo lugar, e os praticantes usam a energia espiritual do céu e da terra como médium, e existem 5 reinos do cultivo, o Lianzhen, Mingyuan, Tongshuan, Qinhun e Lingyuei, e grandes praticantes estabeleceram os próprios impérios poderosos, e entre elas, a grande dinastia Zhou é a mais poderosa, e tem o maior território, e nessa hora, uma pessoa pergunta que tipo de cavalo divino é esse e que ele nunca tinha visto antes, e que esse é o cavalo das nuvens fluídas e o trem das nuvens douradas. E outra pessoa diz que é a carruagem mais legal da celeste da cidade de Jade e que faz vários anos que ele não a viu, e que então hoje ele será oferecido como banquete para os olhos. Então na grande Zou, na cidade de Jade Celestial, o cocheiro diz ao mestre dele que eles chegaram à cidade de Jade Celestial, e ele pergunta se o mestre dele quer descer na mansão Hope Púrpura, e o prota diz que não precisa e que apenas vá para a Torre Kingiru. E o cocheiro em pensamento diz que assim que ele voltou para a cidade e que ele foi para o bordel e gastou dinheiro, e ele pensa que o prota é digno de ser o jovem mestre da família Shu dele, e o prota diz que há pouco tempo ele não sabe se foi por viagem no tempo ou possessão, mas ele seguiu as instruções daquele sistema para realizar a vinculação e a fusão da alma, e que ele se tornou o pilar da grande dinastia Zhou, o único filho do Marx de Manto Roxo, o líder do 36 Marx Divino, o filho pródigo mais famoso, e o nome da pessoa que o prota fundiu a alma dele é Shu Tianxiao, e no entanto, depois que aquele sistema se fundiu com a alma dele, ele ficou em modo de espera, e ele irritado, ele pensa que não notou nenhum efeito, e o prota fala que tem baixa cultura desde criança, e que não é por falta de talento, mas porque ele cresceu sobre os mimos dos pais dele, e o pai do prota diz ao querido filho dele para ele parar de praticar o tempo todo, e sair mais frequentemente para ver o mundo, e ele diz que o prota vê, e que aquela cidade é propriedade da família deles, e quando ele se cansar de brincar ali, o pai dele diz que comprará a outra metade e que é um pouco estranho, e a mãe do prota diz que é isso mesmo e que ele está praticando por meio de um incenso, e ela fala para o prota fazer uma pausa e que compre 20 novas empregadas de Xiangnan para massagear as pernas dele, e não só o nível do cultivo do prota não melhorou, mas os gastos dele se tornou cada vez maior, e enquanto o prota esbanjava dinheiro, uma mulher diz que o mestre Shu é verdadeiramente um budista vivo que salva as pessoas do sofrimento, e o prota em uma loja pergunta se a família dele é dona da melhor loja de cestas da cidade de Jade Celestial, e o prota fala que quer todos os melhores tecidos, e o homem pergunta se o prota quer o melhor, e ele diz que todas as coisas naquela loja são as melhores, e o prota pergunta se sério, e que então pegue todos e compre a loja toda, e o prota diz que não, e que quer os que estão no armazém também, e o homem pergunta o que, e se o prota quer todos ele, e o prota diz que quer ele também, e o prota em pensamento diz que agora ele descobriu, e que viver a vida de um filho pródigo pode ser divertido, então a carruagem para, e o cocheiro diz ao prota que eles chegaram à torre de Kingiru, e uma pessoa diz que o jovem mestre é tão bonito e que entre por favor, e o homem observando o prota com várias mulheres ao redor, ele pergunta quem é aquele com uma cerimônia tão grande, e outra pessoa responde que é o famoso filho pródigo da mansão do Marx do Manto Roxo, Shu Tianxiao, e a dona Li diz que o jovem mestre tem uma boa visão, e ela diz que a torre Kingiru dela é o maior pavilhão King na Celeste, na cidade de Jade, e que há garotas ali que o prota não consegue imaginar, mas o prota pode encontrá-las, e ela pergunta qual garota o prota quer escolher, e o prota pede para o dar um quarto privado no terceiro andar, e o nome do dia, e a janela deve ver o mar, e aquecer alguns pares de bom vinho para subir, e ela diz que o jovem mestre é um especialista, e que ele é muito bom em escolher a terra, mas ela diz que se perguntaria em qual daquelas mulheres que o acompanha, e ela pergunta em qual o prota está de olho, e o prota pergunta se as duas marcas famosas da Torre Kingiru ainda estão ali, e que se elas estiverem ali, o prota pede que por favor, que ela convide a Ming Lilo e Ying Xiu, e ela pergunta se jovem mestre ou cliente regular, e ela diz que a regra ali é que um cliente só pode pedir uma menina, e ela diz que o prota não pode quebrar a regra, e o prota diz que além das duas, o prota diz que encomendou todas as meninas daqueles 2 livros, e o prota diz que um livro suba e sirva, e um livro disposto agradável aos olhos, e ela diz que o jovem mestre, e ela pergunta se o prota gosta de brincar, e ela dá uma risada, e pergunta quem ainda em volta de uma torre daquela, e ela diz que não, e que não existe tal regra, e o prota com um bilhete na mão pergunta se realmente, e ele diz para olhar mais de perto, e pergunta se existe aquela regra, e a mulher pensa que aquele é um bilhete de moeda espiritual usado exclusivamente pelos ricos na grande dinastia Zhou, e que o valor de um bilhete é de 50.000 moedas espirituais, e ela pensa que pessoas comuns como ela só podem sobreviver com apenas 1.000 moedas espirituais por mês, e ela se pergunta se o prota gastou 150.000 moedas espirituais, e ela diz que de agora em diante o jovem mestre é as regras, e ela diz que o prota pode jogar como quiser, desde que ele
esteja feliz. E ela diz às meninas ali que é hora de pegar o convidado, e a dona sai dali. E uma mulher diz que aquele é o Mestre Shu, e que ele é o Mestre Su Tian Xiao, o único filho do Max de túnica roxa, Shu Zongyi, a primeira pessoa a entrar no Daú Celestial através do negócio, e o segundo homem mais rico do grande Zou. E todos começam a correr em direção ao Prota, e um homem pergunta se o jovem mestre é jogador de dinheiro de antes, e que ele desapareceu por alguns anos e voltou de novo. E outro diz que ouviu dizer que o Mestre Shu nunca olha para a denominação das coisas, e ele não busca o melhor, mas o mais caro. E uma mulher diz que finalmente conheceu o Mestre Shu novamente, e outra fala que depois de 3 anos, o Mestre Shu, e ela pergunta se ele realmente quer que elas morram. E outra mulher fala que muitas pessoas falaram que o Mestre Shu sofreu um acidente fora, e ela diz que eles estão simplesmente com inveja. E o Prota, dando um cupom para uma mulher, ele diz que a boquinha dela ainda está tão doce como antes, e ele diz que aquele jovem mestre ficaria feliz em saber, e ele diz que é ali, e que 20 mil é uma recompensa para ela. E já com outra, ele diz que aquela mãozinha é tão escorregadiça, e que ela está bem conservada. E o Prota diz que é ali, e que estão 30 mil moedas espirituais para manutenção. E o Prota diz para a outra que os seios dela ficou menores, e o Prota pergunta se ela está pensando no que ele pensa, e ele joga um monte de bilhete, e diz para ela pegar os 50 mil, e comprar mais mamão e sapo para reabastecer o corpo dela. E outra mulher diz que o dela é obviamente menor, e que os seios dela encolheram por causa do Prota. E outra diz que se não for óbvio, ela diz que o Prota pode tocar. E outra diz que ela queria, e chama ela de vagabunda. E diz que se o Mestre Shu quiser tocar em alguém, ele deveria a tocar primeiro. E então, outra chega, e diz que depois de toda aquela confusão, ela pergunta se ela ainda não sabe nem como ajudar o jovem mestre a ir para a sala lateral. E essa mulher é a top marca da torre, a Ming Liu. E ela diz que se ela não pode servi-lo, então que saia do caminho dela. E então, o Prota diz a Ming que ela também está ali. E o Prota diz que encontrou um grampo de cabelo muito bonito lá fora. E ela diz ao Mestre Shu que eles podem continuar com essas brincadeiras até mais tarde, e que eles têm algo sério para fazer agora. E ela diz ao Prota para seguir, e ela diz que a irmã Ning Ling quer o ver. E então o Prota acompanha ela, e ao chegar na sala, o Prota abre a porta, e Ling já se vira, e ela pergunta se é o Mestre Shu, e se é ele mesmo. E ela diz que acabou de ouvir a irmã Ming dizer isso, e não conseguiu acreditar, e ela pede desculpa, e ela diz que não deveria ter duvidado do Mestre Shu. E ela diz ao Mestre Shu que uma vez ele disse que ajudaria a terminar o noivado, e ela pergunta se o Prota se lembra, e o Prota em pensamento diz que ela é a colega dele de brincadeira de infância, e quando ela cresceu, a família dela arranjou para que ela se casasse com Qin Yu, o 17º filho de King Shuyan, o divino Max da grande dinastia Zhou. E King Yu foi iluminado aos 4 anos de idade, e exercitou a força dele aos 10 anos, e ele cruzou o limiar do 3º e 6º níveis de Lianzhen, e perseguiu o 12º nível de Lianzhen, e aos 14 anos, ele avançou com sucesso para o reino inferior de Ming Yuan, com uma oportunidade irrepetível, e o verdadeiro poder de combate atingiu o nível máximo de Ming Yuan, portanto, ele é chamado de gênio e talento número 1 da cidade Jade Celestial. Mas 3 anos atrás, Qin Yu ficou obsessivo pelo mal, e o poder dele caiu por 1000 milhas, e ele se tornou uma pessoa inútil no primeiro nível de Lianzhen. Por causa da mentalidade desequilibrada, ele abusou de Liu Ling, e 3 anos atrás, o corpo original prometeu ajudar ela a romper o noivado, e o Prota se pergunta como ele poderia ajudar agora. Afinal, enfrentando isso, segundo os rumores, com a ajuda do Anel Negro do Tesouro da Relíquia, o cultivo dele está se recuperando rapidamente, e Qin Yu que estará segurando o modelo da Criança do Destino Inútil, na qual levou Ling a romper o noivado. E o Prota pergunta se não é apenas uma boa oportunidade para ele completar os 3 anos de sofrimento e ter o plug no lugar e começar o contra-ataque. E o Prota pensa que ele é o vilão que pressiona a Criança do Destino quando ele está na adversidade, e que tornasse o primeiro passo no caminho dele para escrever artigos legais. E o sistema dá uma missão para o Prota. A missão principal contínua de longo prazo, que ele se aproveitou do verdadeiro destino milhares de vezes, e o filho pródigo versus o filho do destino, e o julgamento do novato. E a descrição da missão diz que, por favor, que o Prota formule um plano prático para cancelar o noivado, e que antes das 3 horas de hoje, e que o Prota precisa trazer Ling, a noiva do impossível filho do destino Qin Yu, para cancelar o noivado, e que requer pelo menos 80 pontos de dano a Qin Yu, e que a recompensa por conclusão é abrir a exclusiva casa do tesouro
tesouro do filho pródigo, o tesouro sem fim do céu, e que a penalidade por falha é a morte do Prota diretamente. E o Prota pergunta ao sistema se ele tem que ser tão cruel, e ele diz que é só apenas um pródigo filho que não tem nada exceto dinheiro. E o Prota se pergunta o que ele pode usar para lutar contra o filho do destino, e o Prota pergunta se isso não é claramente um pedido para ele morrer, e o sistema dá algumas dicas, e a primeira é a explicação do valor do dano, e que o dano eficaz está relacionado às emoções negativas do escolhido, e o dano recebido ao grau de sorte, e se a coesão do alinhamento está danificada, e que qualquer coisa que o anfitrião faça para prejudicar os interesses do escolhido pode ser convertido em valor de dano ao escolhido, e as manifestações específicas são, e que 20 pontos é cara cruzada, 40 pontos é o punho cerrado, 60 pontos é confusão, 80 pontos é vômito de sangue no coração e nos pulmões, e 100 pontos é demônios internos abundante. Já a segunda dica fala que é ir diretamente para romper o noivado, e humilhar a pessoa apenas espírito e espírito de luta da criança do destino, e com um dano máximo efetivo de 20 pontos. Já a dica 3 fala que a arma mais forte do pródigo contra o príncipe destinado é o filho pródigo, e que se antes do pôr do sol o filho pródigo tiver mais de 300 mil moedas espirituais e receber um lacaio qualificado, e que pode haver uma surpresa, e o sistema diz que a quantidade atual de dinheiro perdido é 0, e o Prota diz que antes do pôr do sol e que a vida dele está quase acabando, e o Prota se pergunta como ele pode ter ânimo para gastar dinheiro agora, e ele pensa que espera, e ele se pergunta se será que há um pacote de presentes para novatos escondido na missão que ele pode resolver a desvantagem, e que se a condição para ativação é se tornar um espalhador e se tornar um lacaio, e nessa hora Ming pede para o Prota não ficar em silêncio, e que ele realmente precisa ajudar Ling, e que a esposa de Ling foi substituída por uma concubina, e Qin Yu suspeitou que ela estava se vingando secretamente, e então ele a torturou de diferente forma, e que Ling foi forçada a fugir para lá, e fez uns bicos, mas a família Mu tem medo da família Qin, e rompeu ligações com Ling, e o que é ainda mais abominável é que depois de Qin Yu souber que ela está ali se escondendo, na verdade isso atraiu o mais luxuoso 19º príncipe, Jian Linling, para acompanhá-lo para beber, e ela disse que se ela não tivesse agido a tempo, a inocência de Ling teria sido perdida, e o Prota em pensamento diz que ouviu falar sobre a crueldade de Qin Yu, mas ele não esperava que o filho do destino faria tanta escória e coisas bestiais, e que ele originalmente achou que ele seria um pouco demais para terminar o noivado em público e o humilhar, mas agora parece que ele merece isso, e o Prota fala que não é difícil ajudar ela a romper o noivado, mas Qin Yu é abençoado com sorte e é filho do destino, e talvez não demore muito para ele ganhar um nome e construir uma carreira ou até mesmo se tornar rei e dominar o mundo, e o Prota pergunta se ela ainda não estará disposta a se aproximar dele e compartilhar a glória dele, e ela fala que desde o momento em que ela a pediu para acompanhar o 19º príncipe para beber, ele tem sido o maior inimigo mortal dela, e ela diz que odeia ele, e odeia ainda mais a identidade da noiva de Qin Yu, e tudo o que ele quer é uma ferramenta, mas ela quer ser humana, e Ling e ele têm ideias diferentes e não conseguem trabalhar juntas, e o Prota em pensamento diz que já que ela decidiu arriscar tudo, e que então não há motivo para ele recusar, e mesmo que não exista tal tarefa de sistema, ele ainda vai emprestar a ela uma mão amigável, e o Prota fala para ela que ele nunca mais voltará a faltar na promessa dele de 3 anos atrás, mas ela deve saber que não há nada naquele mundo que possa ser obtido sem pagar um preço, e ela pergunta o que o Prota quer que ela faça, e o Prota diz para ela se a lacaia dele, e Ming pergunta se lacaia, e Ling pergunta o que, e o Prota diz que talvez ser um lacaio do filho pródigo seja uma coisa vergonhosa aos olhos dos outros, mas ele quer dizer para ela ser o lacaio dele, e que ela deve evitar usar a palavra vergonha, e o Prota diz que é ali, e que aquele cartão cristal é a taxa de boas-vindas, e Ming diz que esse é o grande cartão de Zou Black Cristal, que é exclusivamente para os nobres reais, e que as pessoas comuns não são elegíveis para usá-lo, mesmo que tenham dinheiro, e o Prota diz em pensamento que sem mencionar que cada cartão pode ser usado por pelo menos 150 mil moedas espirituais, e que dizem que mesmo que não haja dinheiro no cartão, ele pode usar esse cartão para penhorar de 100 mil moedas espirituais em um banco, e Ling se pergunta se o Prota vai a dar o cartão tão facilmente, e o Prota diz que se ela não recusar, ele vai entender isso como um acordo, e então o salário mensal no estágio inicial será calculado como 200 mil moedas espirituais, e o Prota fala que vai fornecer a ela as necessidades de vida e os recursos para o cultivo, e que se ela encontrar alguma dificuldade ou não tiver dinheiro suficiente, é para ela ir até ele, e que ela pode receber 150 mil moedas espirituais adicionais todo mês para lidar com a situação de emergência, e Ling cai para trás ao saber que o Prota vai dar a ela 350 mil, e ela se pergunta o que, e que isso é demais, e o Prota diz que é ali, e que aquele é o anel dele de controle de besta para o trem incrustado com nuvens douradas, e que ela pode usá-lo como meio de transporte, e que um filho pródigo jamais andaria em um carro que vale menos de 1 milhão de moedas espirituais pela
segunda vez e que agora ele pertence a ela. E ela se pergunta se um carro que vale quase 1 milhão de moedas espirituais e se o prota deu ele também a ela. E ela se pergunta se esse é o tratamento para um lacaio. E ela se pergunta que lacaio recebe esse tratamento. E Ming fala que a oferta da família Kim apenas totalizava 100 mil moedas espirituais por ano, mas ela ganhou tanto em um mês. E ela diz para Ling que essa é uma benção disfarçada. E o prota pergunta a Ling em quantas moedas espirituais o recurso de cultivo de um mês de Kim poderia ser convertido. E ela diz que a querida dela, as lutas na família Kim são complicadas e Kim Yu é apenas um filho de uma concubina e provavelmente havia cerca de 12 mil deles antes, mas agora que o gênio caiu, restam apenas cerca de 500 e o prota diz que o salário mensal daquele cara no auge dele era apenas 1/20 do dela. E o prota pergunta o que ele pode usar para se comparar com ela agora. E o prota diz a Ling que ela não deve perder a cara quando for cancelar o noivado, especialmente ela não deve o envergonhar. E o prota pergunta se ela entende e ela diz que entende. E o prota diz para ela que parece que ela não entende e que ela não sabe qual é a coisa mais importante sobre as lacaias dele. E ela fica em silêncio. E o prota diz para ela se lembrar que as lacaias femininas sob o comando dele devem ser bonitas e confiantes. E o prota dá o cartão para ela. E ele diz que antes do meio-dia ele quer ver uma Ling novinha. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí embaixo. E se estiver pelo celular, peço que use o novo botão de hypar o vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.